Paz do Senhor, amados irmãos, estamos iniciando mais uma live para nós compreender mais das ordenanças de Deus Pai Todo-Poderoso. Querido Deus e bondoso Pai, abençoa cada um de nós que vamos nos reunir através dessa live, para que tudo que venha a sair da minha boca seja para conhecimento e restauração da fé de pessoas, Pai. Para que nós tenhamos certeza que Deus Pai Todo-Poderoso habita em cada um de nós o templo do Espírito Santo. Respeitando uns aos outros, estamos aqui para proclamar o Evangelho verdadeiro através do conhecimento bíblico. Que cada um de nós sejamos abençoados e revestidos do amor de Deus e do Espírito Santo que habita em cada um que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos fazer uma live sobre do que nós devemos ser e o que nós devemos fazer para agradar a Deus. Aqui eu quero ler um comentário de um homem que escreveu, e ele escreveu a seguinte frase: aqueles que não conseguem destruir a verdade tentam distorcer quem a diz. Uma frase muito importante, interessante. Em Mateus 4, versículo 4 diz assim: a frase nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem de Deus, é encontrada no Novo Testamento. E Jesus cita no Mateus capítulo 4, versículo 4. A citação original feita por Moisés está no livro de Deuteronômio 8, versículo 3. Amados irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem de Deus. Isso reforça para que nós não sejamos hipócritas de querer prometer algo para as pessoas, sendo que nós não temos poder para isso, sendo que o poder vem de Deus. A capacidade Ele já nos deu quando nós nascemos, de nós crescer, ser educado por nossos pais e ter um caráter de trabalhar para sustentar com o suor do nosso rosto. Isso foi uma condenação em Gênesis, quando Adão e Eva não cumpriram as ordens que Deus tinha dado. Então a gente vê a decadência e degradação no Facebook, onde as pessoas ficam postando: o anjo do Senhor vai te colocar, vai te abrir as portas, você receberá não sei o que lá, as portas vão se abrir para você. Nós se encontramos numa apostasia da fé, aonde os maledicentes, muitas vezes evangélicos, começam a postar essas coisas que não agradam a Deus, e as pessoas acabam negando a Cristo por culpa desses maledicentes gananciosos que prometem cura, prometem dinheiro, e nós, com a consciência tranquila, nós sabemos que amanhã nós temos que sair para trabalhar, porque se nós esperar por alguém dar alguma coisa para nós não vamos ganhar nada. Deus já deu tudo para nós, força, um corpo de carne e osso, para nós direcionar através dos nossos pensamentos e do Espírito Santo para quem obedece. Mas daí vem os filhos de Satanás colocar essas frases no Facebook e as pessoas começam a aceitar: eu aceito. Quem prometeu riquezas, quem prometeu terras para Jesus no deserto foi o diabo. Então os crentes evangélicos estão obedecendo o diabo e não a Deus. E as pessoas vão lá e dizem: eu aceito, contra o evangelho. Porque Jesus, quando o diabo ofereceu as terras, riquezas, Jesus disse: não, eu vou obedecer a meu Pai. Jesus não se deixou levar pela corrupção de ganância, diferente dos crentes evangélicos que nós estamos vendo aí, e denominados cristãos também, que se jogam aos pés de promessas vazias, que muitas vezes, iludidos, acabam perdendo a fé. Vamos em frente. No Novo Testamento, o contexto é a tentação de Jesus no deserto, quando ele usa essa passagem para responder a Satanás. Quando Jesus usa assim: não tentarás o Senhor teu Deus, e só a Ele obedecerá, e só a Ele seguirá. Ou seja, para nós hoje cristãos,
Nós temos que seguir os nossos pensamentos, tudo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida nessa terra, nós vamos botar em prática, porque nós sabemos, se nós roubar, nós vamos preso. Se nós matar, nós vamos preso. Agora, se nós trabalhar, nós somos dignos do suor do nosso rosto. E aí sim nós podemos realizar sonhos. Mas não esperar algo de alguém que tu nem conhece é uma hipocrisia. E no Novo Testamento, então, o contexto de promessa, Jesus usa no deserto contra Satanás, advertindo, né, que Jesus não quer nada, não aceita nada. Jesus veio para obedecer às ordens do Pai dele, o nosso Deus, para morrer pelo meu e o seu pecado. No Antigo Testamento, Moisés, profeta Moisés, cita essa frase para lembrar o povo de Israel que Deus o sustentou com maná no deserto, para que entendessem que a provisão espiritual é mais importante do que os bens material. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Amanhã, quando eu e você, quando todos nós sairmos trabalhar, isso é Bíblia. Nós somos uma Bíblia ambulante, porque nós estamos cumprindo o que Deus mandou e ordenou. Com o suor do nosso rosto, nós sustentaremos a nossa família e realizaremos os nossos sonhos de ter um carrinho, de ter uma casa, né? Mas com o suor do rosto, não com essa hipocrisia de ficar no Face lá, eu aceito, coisas que nem conhecemos as pessoas que estão prometendo algo para nós. Vamos em frente. A frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, se encontra na passagem bíblica de Mateus, capítulo 22 e versículo 21. Também no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 17. E no livro de Lucas também, capítulo 20, versículo 25. Nos evangelhos sinóticos, ela está presente no capítulo 22 de Mateus e no capítulo 12 de Marcos e em Lucas também. Mateus 22, versículo 15 e 22, os fariseus tentaram Jesus com uma pergunta sobre o pagamento de impostos a César, o imperador romano na época. A resposta de Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Instrui a ambos os reinos. Marcos 12, 13 e 17, esta passagem descreve uma situação similar, onde Jesus responde a pergunta sobre pagar impostos e a frase é usada. Lucas 20, 20, 26. A história também é contada em Lucas, com Jesus dando a mesma resposta a seus interrogadores. Agora vamos compreender o contexto de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A frase de Jesus significa que devemos cumprir nossas obrigações com o governo e sociedade que representa César. Isso nós sabemos e acabamos de comentar. Amanhã, sair cedo, com o suor do nosso rosto, trabalharemos, sustentaremos nossa família e pagaremos impostos. Esta é a realidade de um bom cristão, consciente que do céu não vai cair nada. Deus já deu tudo para nós. Deu corpo, saúde, força e consciência de nós escolher entre o bem e o mal. Graças a Deus, nem que nos chame de ignorante, mas nós sabemos que amanhã um bom pai, uma boa mãe, para ele ter dinheiro, para realizar sonho familiar, é só trabalhando. É só trabalhando para nós dormir tranquilo. E aí Deus abençoa a casa do bom homem e da boa mulher. Fora isso, é conversa fiada. Então, a frase de Jesus significa: devemos cumprir nossas obrigações com o governo e sociedade aqui na terra, pagando os impostos. E ao mesmo tempo, nossa fé e devoção, o que é de Deus. Então, dai a César o que é de César, representa nós trabalhar para sustentar nossa família, obedecendo a Deus e pagando os tributos aqui na terra, representando César naquela época. E ao mesmo tempo, a nossa fé e devoção,
o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O nosso tempo, nossa fé e devoção a Deus. Para que aí sim nós tenhamos a consciência que cada um de nós é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E aí nós, cumprindo as ordenanças, nós temos como se achegar a Deus e orar a Deus para pedir uma bênção para um filho, para uma filha, para o marido, para a esposa, para um amigo, para uma amiga, para todas as pessoas que precisam de um acalento. Os amigos podem orar a Deus, porque hoje não é o pastor que tem poder. Devido à ganância e à corrupção, essas gente não curam nem de dor de dente mais. Está sendo difícil as pessoas compreender que no Novo Testamento Jesus morreu na cruz para que todos nós tivéssemos contato com Ele através do Espírito Santo que foi derramado em todo aquele que crê. Então, o pastor é um homem como nós, a mulher é uma mulher como mulher. Eles não têm poder, eles só leem a Bíblia, estão sujeitos a cometer erros como qualquer um de nós. Funciona assim. Mas as pessoas insistem, eu vou pedir para o padre abençoar isso, eu vou pedir para o pastor orar por mim. Quem que ama teu filho? Quem que ama o marido? Quem que ama a esposa? Nós estamos numa fase, amados irmãos, que se nós não... Como é que eu vou chamar um homem para mandar dentro da minha própria casa? Como é que tu vai chamar uma mulher para vir abençoar teu marido? Tenha dó. Vamos captar o evangelho verdadeiro, meus irmãos. Vamos parar de ficar nas mãos dessas pessoas. Essas pessoas gananciosas que não pregam o evangelho e sim só querem ganância e induzir a muitos a se tornarem mais gananciosos do que já são muitas vezes. Vamos em frente? Palavra do Senhor assim, ó. Então, dai a César o que é de César, é cumprir com as responsabilidades aqui na terra, pagando os tributos, sustentando a casa. Ao mesmo tempo, a nossa fé e devoção a Deus é o que é de Deus. Em outras palavras, é um ensinamento sobre separar as responsabilidades cívicas e terrenas das espirituais. Ou seja, Deus é Deus, a terra é terra, assolada pelo pecado, aonde o príncipe é Satanás. E como é que nós quebramos esses paradigmas para sermos abençoados, como muitos de nós com certeza já somos? Trabalhando para sustentar nossa casa e realizar sonhos. Tenho certeza que muitos de nós, que nunca pensava em ter um calçado nos pés, que nunca pensava em dirigir um automóvel, hoje andamos de carro, temos bons calçados, temos uma boa casa, temos esposa, temos filhos e muitos terão netos. Eu já sou vô, glória a Deus. Mas espero que muitos tenham esse privilégio de ser avós, né? E estamos aí levando o evangelho verdadeiro para que todos nós, em nome de Jesus, e não em nome de homem, em nome de Jesus, que nós possamos captar o que Jesus quer de bom para mim e para você e para cada um dos cristãos verdadeiros, pequeno remanescente, que quer sair debaixo desse jugo de homens, aonde diz que você tem que estar com roupa de paletó, aonde diz que você não pode beber, aonde diz que você não pode fumar. Como assim? Então por que Jesus nasceu numa estrevaria? Então por que Jesus andava no meio dos pobres? Então por que Jesus ressuscitava para demonstrar o poder dele? E quem que julgava Jesus? Quem que julgava Jesus? Os sacerdotes do templo. Como sempre. Se você ir lá falar, o irmão Luiz diz que eu posso beber. Não, esse irmão Luiz é do diabo, eles vão dizer. É assim que funciona. O homem mata, Jesus salva. Por isso que estamos aqui, porque nós queremos ser salvos por Jesus, porque o homem só mata, o homem não tem piedade. Eu estou aqui levando a palavra a cada irmão e para mim mesmo através de Jesus. Porque se fosse por mim, muitas vezes a gente não tem força. A nossa força vem de Deus. Assim cremos em nome do nosso Salvador Jesus. Então, amados irmãos, dai a César o que é de César, refere-se a cumprir com os deveres para com o Estado,
como um pagamento de impostos e leis, pois a autoridade de César, em última instância, é permitida por Deus. O que nós compreendemos aqui? Não interessa quem está no poder. Foi votado, é democracia. De A ou B. Quem ganhou vai comandar os 4 anos e pronto. O cristão só respira. O cristão não tem que fazer greve. O cristão ele tem que seguir as ordenanças de Deus. O cristão não fica fazendo muvuca. O cristão ele se restabelece nas ordens de Deus para que a sua família seja abençoada através da obediência. Aonde nós temos vendo muitas pessoas que não estão sendo obedientes, tendo as suas casas invadidas, tendo parentes presos por causa da desobediência. Então nós temos que ficar atento para nós cumprir as ordens de Deus, porque toda a justiça, todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os presidentes, todos são instituídos por Deus, pela democracia. Isso aí já começou lá atrás, quando o profeta Samuel ungiu o rei Saul, e depois ele se transformou no pior rei, por causa que o povo queria um rei. Aí ele explicou que ele ia extorquir vocês, ele vai mandar o filho de vocês para a guerra, vocês vão ter que lutar por ele. Mas o povo desobediente não quis ficar com Deus e escolheu um rei, e Saul foi uma decepção, que depois veio o rei Davi, né? E mesmo errando, Davi sempre orava a Deus e voltava ao jugo de Deus. O que Davi representa para nós? Que errou, pecou, mas era um homem temente a Deus, que se confessava a Deus e não ao homem. Então nós temos que se confessar a Deus, porque eu torno em dizer, o homem mata, mas Deus restaura, Deus salva. Amém? Vamos em frente? Jesus usou uma moeda romana, como imagem de imposto. Você estava, de certa forma, reconhecendo o poder do imperador, né? Estava reconhecendo, de certa forma, o poder do imperador naquela época, que era o Império Romano. Mas o fazia porque é lei civil e exigia. Ou seja, nós temos que pagar imposto, é igual estacionar lá no centro. Se tu chegar lá e estacionar teu carro e tu não querer pagar o imposto, você vai receber uma multa. Filho desobediente, tu sabe que lá é lei, tu tem que cumprir a lei e pronto. Não tem que querer bater o pé. É assim que funciona. Dar a Deus o que é de Deus significa dedicar sua vida à fé, obediência e valores espirituais, reconhecendo que tudo pertence a Deus, inclusive a sua própria vida. Glória a Deus. Isso inclui o amor ao próximo, a prática da justiça, ser justo, e a busca pela santidade, que é a salvação eterna, que são as coisas que pertencem a Deus. Onde é que está escrito aqui que Deus vai te dar um carro? Onde é que está escrito aqui que Deus vai te dar uma casa? Onde é que está escrito aqui que Deus vai te dar saúde? Quando você nasceu, quando você foi gerado, você já ganhou tudo. Se os teus pais te educaram bem, amém. Porque muitos pais estão sendo relaxados com a educação dos seus filhos. E infelizmente estão colhendo fruto amargo pela desobediência. Porque não aplicaram, como a Bíblia fala, a vara da obediência, ou seja, as chibatadas que muitos nós do passado tomamos. Por isso que muitos nós hoje honramos os nossos pais, porque nós apanhamos deles. Porque nós sofremos a vara da obediência. E hoje somos homens de bens, trabalhadores, honrando o pai e a mãe, sem mimimi. Ai, me bateu. E daí? Feliz daquele que apanhou. Hoje é homem, hoje é mulher. Se não tivesse apanhado, quem sabe tinha se desviado do caminho bom. É desse jeito. Então, a palavra de Deus é como um pai para filho, exigindo fidelidade, exigindo dedicação, exigindo que você busque a sua espiritualidade, a sua salvação eterna, através de andar enxergando quando Deus te dá um filho, quando Deus te permite ter uma filha,
quando Deus te permite você ser avô, quando Deus te permite você ter uma família, é dom de Deus. Aí você vai trabalhar, que é uma ordenança. Os filhos, os netos, a esposa, é um dom de Deus que Ele te deu a capacidade de você adquirir. A ordenança é você se sacrificar, trabalhar para sustentar a sua família. Assim é com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado. E ele disse assim: semelhante a mim, que venci o mundo, assim vocês também vencerão o mundo. Acautelai-vos dos falsos mestres, representando que nós temos que cuidar dessas pessoas que ficam prometendo dinheiro, que ficam prometendo curas, que ficam prometendo casa. Isso aí não é Deus. Isso aí representa o evangelho de Jezabel e de Acabe, aonde a prática de ideologia demoníaca entrou nas igrejas denominacionais, aonde as pessoas dizem assim: ah, eu tenho um carro, foi Deus que me deu. Foi Deus nada, rapaz, foi tu que trabalhou. Deus te deu o dom de você ser pai, ser mãe, ser um bom marido, ser um bom avô. Se você tem um carro, é porque você trabalhou para ter. Porque carro bom até traficante tem. Então não é porque você é bom, e sim porque você, o dom de Deus é dom de Deus. O benefício de você construir alguma coisa é a sua força de vontade, tanto do bem quanto para o mal. Então as pessoas têm que começar a compreender o que é evangelho e o que é corrupção do mundo. Que muitos ficam usando dessas práticas. Ai, foi Deus que me deu. Deus já te deu tua vida. Deus deu tua vida, te deu saúde. É por isso que as igrejas estão contaminadas com esse evangelho de prosperidade. Porque ganha às vezes um carro roubado muitas vezes. Ai, foi Deus que me deu. Às vezes é extorquindo pessoas, arrancando dinheiro de pessoas humildes. E até de pessoas ricas que se deixam levar pela enganação. Então temos que estar atentos, amados irmãos. A frase, não junteis tesouros na terra, olha aqui, é encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 21. Jesus orienta seus seguidores a não acumular bens materiais na terra, pois são corrompidos pela ferrugem e a traça e os roubados, mas sim a acumular tesouros no céu, aonde são permanentes. O texto também afirma que onde o tesouro da pessoa está, o coração também estará. Se é a palavra de Deus, tu acredita em Deus ou tu acredita no homem? Tu acredita em Deus ou tu acredita no teu pastor, na tua pastora? Ai, mas a pastora é tão legal. Tu não vai para o céu por ser legal. Tu vai para o céu se tu for obediente à palavra de Deus. É mais fácil uma prostituta arrependida alcançar o reino dos céus do que um cidadão que se considera bom, orgulhoso. O orgulho mata e não provém de Deus. O orgulho é o narizinho empinado, se achando porque tem um carro bom, se achando porque tem uma casa boa. Nós temos que ter cuidado, porque aonde está o seu tesouro, ali está o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Eu vou ler novamente, porque tem que ser palavra de Deus. O que nos fortalece, o que nos fere, o que muitas vezes nos magoa, é igual quando nós apanhávamos dos nossos pais, doía. Mas hoje nós somos homens fortes. Hoje tu é mulher forte. Porque muitas vezes os nossos pais surravam nós e era explicadinho. Tu fica ali, tu me obedece, senão tu vai ver. É assim que funciona. Assim é a palavra de Deus. A frase, não ajunteis tesouros na terra, é encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Jesus orienta seus seguidores a não acumular bens materiais na terra. Ai, mas o pastor disse que eu vou ter um carro. Pastor do inferno. Mas ele não vai ainda para lá, porque o inferno ainda não está aberto. Ele vai dormir até o dia que Jesus voltar. Daí depois Jesus vai conversar com ele. Mas saiba que ele está te induzindo
a puxar você pela perna também. Então, se você quer um carro, vai trabalhar. Se você quer dinheiro, vai trabalhar. Se você quer realizar sonhos, vai trabalhar. É assim que funciona. Mas assim, Jesus nos orienta a acumular tesouros no céu, onde são permanentes. O texto também afirma que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Ah, eu vou na igreja para Deus me abençoar, para eu ter um carro. O teu coração está no carro, não está em Deus. Tu tem que ir na igreja, se reunir com teus irmãos, para orar a Deus, agradecer pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu neto, pela tua vida. Vá até no hospital, vai no asilo lá para você ver. Vai no hospital ver as pessoas com câncer, pessoas ali com várias enfermidades. Você prefere um carro ou você prefere a tua saúde? Vai no asilo lá ver os velhinhos abandonados, só lembrando dos filhos que outrora eram pequenos, que eles sofreram para criar e agora largaram eles lá no asilo. Tu prefere que Deus te dê força para você viver até quando você puder caminhar com as tuas pernas, ou tu quer um carro? Isso é palavra, amados irmãos. Isso é a nossa realidade. A realidade é as ordens que Jesus deixou escritas na Bíblia, através do Espírito Santo. Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 21, é uma passagem bíblica exata que contém essa passagem. Não ajunteis tesouros na terra, e sim junteis tesouros no céu. O versículo 19 começa com: não junteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, e onde os ladrões furtam e roubam. Interessante, né? Versículo 20 continua com um convite: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não furtam nem roubam. Conclui no versículo 21 com a famosa frase: porque onde está o teu tesouro, ali também está o vosso coração. Eu não posso viajar que eu tenho medo que roubem a minha casa. Então teu tesouro é a tua casa. Lembrando que nós temos que prestar atenção para não deixar a ignorância tomar conta do nosso ser. Se você trabalha, você é digno de ter e comprar o que você quer. Jesus aqui está só alertando o perigo de adquirir tantos bens na terra, né? Porque daí muitas vezes nós não temos nem tempo para escutar a palavra de Deus. É igual no tempo que Noé pregou o evangelho de 120 anos, construiu a arca e o povo dava risada, tirava sarro, e veio as águas, entrou os animaizinhos para dentro, entrou as 8 pessoas, família de Noé, e o povo morreu. Pessoas boas, pessoas trabalhadoras, mas que não foram obedientes às ordens de Deus, que durou 120 anos a construção da arca, e eles não entraram na arca, acabaram perdendo a vida. Então, se você é bom, não interessa. Se você não estiver ligado e obediente às ordenanças de Deus, você pode se perder, como muitas gente boas consideradas da época de Noé morreram, porque não foram obedientes. É duro de escutar isso, mas é a nossa realidade que estamos vivendo hoje, onde as pessoas distorcem o evangelho em benefício próprio, não para salvar, não para resgatar, e sim para adquirir bens materiais. E aí muitas pessoas estão se perdendo, infelizmente. A frase é um trecho do versículo Mateus 6, 31 e 34 da Bíblia, que diz: não andeis ansiosos dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de se vestir. Ou seja, Mateus 6, 31 e 34 da Bíblia diz assim: não fiquem ansiosos, creiam em Deus, se entreguem a Deus, que no mais Ele tudo ajeita. Entendeu? Vamos em frente. A passagem nos instrui
a não se preocupar com as necessidades básicas da vida, pois o Pai Celestial cuida delas e aconselha a buscar primeiro o reino de Deus. O que representa aqui? Buscai primeiro o reino de Deus. Porque essa passagem da nossa vida aqui é de 50, 70, 80, 90, o máximo 120 anos que quase ninguém chega lá. E muitos estão perdendo a vida com 34, 45. Então, aqui Deus nos instrui, porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele nos instrui a nós buscar primeiro o reino de Deus. Ele não proíbe de nós dançar. Ele não proíbe de nós beber. Ele não proíbe de nós casar. Ele não proíbe de nós fazer festa. Mas nós temos que primeiro buscar o reino dos céus. Que daí nós vamos saber beber, nós vamos saber dançar, nós vamos escolher a pessoa certa para casar, nós vamos poder fazer festa, nós vamos saber a hora de parar. Tudo vem de Deus. A educação celestial através da palavra de Deus. O contexto bíblico, essa frase é parte de um ensinamento de Jesus sobre a ansiedade e a confiança em Deus. Ele usa os pássaros e os lírios do campo como exemplo de como Deus sustenta a natureza, afirmando que os humanos valem muito mais para eles. Ou seja, a natureza segue o curso. No verão as folhas caem, no inverno as folhas caem, no verão fica tudo verdinho novamente. Os animais têm o tempo certo para procriar, né? O ser humano não tem jeito. É uma loucura no sexo, é uma loucura na ganância, é uma loucura para adquirir bens materiais. E a palavra de Deus fica sempre para quando está com o pé no poço, quando está de cabeça para baixo. Ai, meu Deus, me cura, me livra. E Deus, como é misericordioso, como Ele ainda não está condenando e sim salvando através do que nós estamos fazendo aqui, muitas vezes Ele restaura, muitas vezes Ele cura. Mas lembrando também, muitas vezes morre e nasce com Jesus. Porque o cristão que é consciente, ele sabe, se morrer hoje, ele nasce para a vida eterna com Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mensagem central. O objetivo não é deixar de trabalhar, mas sim evitar as preocupações excessivas com o futuro e confiar que Deus suprirá as necessidades. Olha aqui. Não é que nós tenha que parar de trabalhar que Deus vai botar dinheiro na tua conta. Não podemos ser hipócritas. Que Deus não manda dinheiro na conta de ninguém. Tem que trabalhar. O objetivo aqui central é não deixar de trabalhar, mas sim evitar as preocupações excessivas com o que acontecerá no futuro. Porque o futuro a Deus pertence. E se nós confiar em Deus, estamos tranquilos. Continuaremos trabalhando, né? E vai dar tudo certo. Instrução adicional, a passagem continua dizendo: para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que nós acabamos de falar. Confia em Deus, anda na sua justiça, anda nos seus ensinamentos, que não vai te faltar nada. Você vai ser tudo, você vai ser feliz, você vai ter saúde, você vai realizar teus sonhos, tudo baseado quando você busca o reino de Deus e não o reino que os homens te prometem. A frase que reflete a necessidade de vigilância, não ansiedade em relação à vinda de Jesus, ou seja, não te preocupa o dia nem a hora que Jesus virá, porque nem ele não sabe. É uma ordem que vem de mais de cima, do Deus Pai Todo-Poderoso. É tudo por hierarquia. Deus, Jesus, homem, mulher, filhos. É assim que funciona. E feliz daquele que é feliz nesses relacionamentos. Então, Jesus está presente em diversos capítulos no Novo Testamento. O contexto mais direto é o de Jesus instruindo seus discípulos a estarem preparados sem saber o dia ou a hora do seu retorno.
se nem Jesus, vamos observar isso aqui, se nem Jesus não sabia a hora, nem o dia que ele vai voltar, então por que na tua igreja ou na igreja não sei de quem, ai, a irmã falou com Deus e Jesus vai voltar não sei que dia. Ai, eu vi na internet que Jesus... Larga de mão, para com isso. É a Bíblia que diz que nem o próprio Jesus não sabe o dia nem a hora que ele vai voltar. E sim nos instrui para nós estarmos ligados na palavra de Deus, para nós obedecer às ordenanças de Jesus, para nós não desanimar, para nós não virarmos apóstata, para nós não deixarmos de acreditar que Jesus deu a vida por mim e por você. Esses dias um irmão falou assim, Deus abençoe a vida e Deus perdoe esse irmão. Esse livro velho, desatualizado, Então, se esse livro chamado Bíblia é velho e desatualizado, então esse homem que escreveu ela era muito sábio. Porque ele relata o início do mundo, o que nós estamos vivendo e o que vai acontecer. E outra coisa, quem obedece às leis de Deus é feliz e próspero. Então, se foi um homem que escreveu a Bíblia, esse homem era muito sábio. Porque quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. E quem rouba, muitas vezes é preso e sofre pela desobediência. Então, cremos na Bíblia para não cairmos em apostasia por manifestação demoníacos de amados irmãos que por terem contatos com homens corrompidos desanimaram da caminhada. Então, vamos ficar firmados na palavra através da leitura bíblica, porque senão podemos colher o fruto da desobediência. Mateus 24, 42, 44. Portanto, vamos selar o que nós acabamos de falar. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Assim também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você menos espera. Mateus 25, 13 diz assim: na parábola das 10 virgens, Jesus conclui: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 33 a 37. Fiquem atentos e vigiem, pois não sabem quando o tempo vai chegar. Portanto, o que lhes digo a todos: vigiem. Lucas 12, 35, 40. Jesus usa a imagem de servos que aguardam o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, prontos para abrir-lhe a porta a qualquer momento. Ele conclui: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando, prontos para abrir a porta para Jesus nos arrebatar. Olha que maravilha! O significado de vigilância, a vigilância nesse contexto não significa viver com medo, mas sim com constante prontidão e comunhão com Deus. É a chamada a uma vida espiritual atenta e focada na espera de Cristo, mantendo uma conduta alinhada com os ensinamentos cristãos. Aqui não fala com os ensinamentos evangélicos, aqui não fala com ensinamento de crentes, aqui fala com ensinamentos cristãos, os verdadeiros cristãos, aqueles que deram as suas próprias vidas no passado, depois de Jesus e através de Jesus, para que hoje eu e você tivéssemos a revelação que eles não tiveram em nossas mãos. Se chama os seguidores de Cristo. Aprenda isso, guarda isso em teu coração. O contraste é feito com ansiedade, mencionada em outro momento também, no Evangelho de Mateus 6, versículo 25 e 34, aonde Jesus ensina a não se preocupar com as coisas da vida diária, confiando na provisão de Deus. No entanto, a vigilância em relação à sua vinda
é uma atitude de preparo e expectativa. Então, como é que eu me preparo para a vinda de Jesus? Sem saber a hora. É eu manter as ordenanças de Jesus. Quando ele condenou, através da desobediência de Adão e Eva, o homem vai sustentar a casa com o suor do seu trabalho, do seu rosto. A mulher que não trabalha fora vai cuidar a casa, vai ser a chave da sua casa, educando os filhos para que não se percam no decorrer da caminhada terrena. Nós somos uma Bíblia ambulante, aonde marido e mulher, uma aliança constituída por Deus, se tivéssemos continuado como Deus ordenou, aonde o marido se escraviza, vai trabalhar para sustentar a casa, a mulher ficava a chave da casa, cuidando dos filhos, fazendo almoço, se dedicando ao lar, cuidando dos filhos para que não se tornem drogados, cuidando dos filhos para que não se tornem ladrão, aonde o inimigo de nossas almas, pela ganância do ser humano, aonde muitas mulheres, pela saúde que Deus deu e pela necessidade muitas vezes, estão trabalhando, adquirindo bens materiais, mas muitas pessoas já perderam seus filhos. É triste aceitar essa realidade, mas se nós examinarmos a nós mesmos, foi uma desobediência contra as ordenanças de Deus, e muitos já colheram o fruto amargo da desobediência. Mas não é tarde para reconhecer e pedir perdão a Deus, e pedir que Deus direcione a cada um de nós, para que nos fortaleça, para que nós hoje, reconhecendo que erramos no passado, para nós acertar o futuro e para nós sermos merecedores da vida eterna, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que tenhamos uma ótima noite de sono e que tenhamos uma ótima semana, para que no decorrer da caminhada nos encontramos através de lives ou de conversas por aí, desejando o bem uns aos outros e respeitando a escolha um dos outros. Em nome de Jesus, sejamos todos abençoados. Amém.